Fala família tricolor! Tô chegando com mais informações do São Paulo. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do tricolor paulista. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as novidades do São Paulo de hoje. Sem Arboleda, São Paulo pode deixar sistema de 3 zagueiros. Convocado para defender a seleção equatoriana nos amistosos contra Nigéria, México e Cabo Verde, nos Estados Unidos, Arboleda será desfalque para o São Paulo nas próximas 2 semanas. Com isso, o técnico Rogério Ceni pode ser obrigado a rever o esquema tático com 3 zagueiros, utilizado nos últimos jogos. O São Paulo jogou com 3 zagueiros em 3 das últimas 6 partidas que disputou na temporada. Porém, o técnico Rogério Ceni terá menos opções para compor o sistema defensivo nos próximos compromissos, já que Arboleda estará defendendo o Equador nos Estados Unidos. Diego Costa e Léo, que costumam jogar com mais regularidade, surgem como prováveis titulares. Miranda, por sua vez, figura como primeira opção para substituir um dos dois, ou para compor novamente uma linha defensiva com 3 zagueiros. O problema é que, caso Ceni opte por jogar com 3 zagueiros, no banco de reservas haverá apenas Luizão, de 20 anos, já que Lucas Beraldo, outra opção para a zaga revela em Cotia, está com a seleção brasileira sub-20. Justamente por isso, é mais provável que contra o Avaí, no próximo sábado, na ressacada, Rogério Ceni acabe recorrendo a um esquema com apenas 2 zagueiros, formando a primeira linha defensiva ao lado dos laterais. E aí, tricolor, vocês estão confiantes na vitória do São Paulo no jogo contra o Avaí? Deixe aqui nos comentários do vídeo seu palpite para essa partida. Outra informação. Há uma decisão. Belmonte não se esconde e expõe bastidores sobre contratação de Lucas Moura no São Paulo. O diretor de futebol do Soberano abriu o jogo em relação à bola da vez no Morumbi e contou como a diretoria tem se comportado neste momento. Atualmente, o São Paulo é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro Série A. Recentemente, o técnico Rogério Ceni fez um apelo à diretoria do Soberano, pedindo para que não haja um desmanche no elenco atual. Por outro lado, o comandante deseja que peças pontuais cheguem ao plantel. Conforme repercutido pelo Antenados no Futebol, o tricolor do Morumbi tem interesse na contratação de Lucas Moura. Nessa linha, o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, participou de uma live com os jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, e abriu o jogo sobre a decisão de contratar o camisa 27. Carlos Belmonte disse: "Há uma decisão nossa da diretoria. A cada janela, nós vamos consultar o Lucas Moura. Ele tem contrato de mais um ano, mas até o final do ano, o Tottenham tem que dizer se vai continuar com ele por mais uma temporada ou não. Se até dezembro o Tottenham decidir que não vai renovar por mais um ano, o contrato dele termina no meio de 2023, disse Belmonte. Na semana passada, Lucas concedeu entrevista ao Globoesporte.com e respondeu sobre retornar ao Soberano. Para o jogador de 29 anos, o que mais pesa é a multa rescisória e o salário atual. Ele decidiu não cravar uma data para desembarcar no Morumbi, mas deixou boa parte da torcida esperançosa. Lucas Moura disse: "Não gosto de criar expectativa onde não tem, é uma questão difícil de resolver. Hoje tem um contrato com o Tottenham, a multa é difícil para o São Paulo, tem o salário também. É difícil. A realidade é que penso sim em voltar, mas nunca deixei clara uma data", comentou Lucas Moura, xodó dos São Paulinos. E aí, tricolor, Lucas Moura seria titular do SPFC em 2022? Comentem aqui no vídeo sua opinião também. Mais notícias. Jornalista indica interesse europeu em lateral do São Paulo. O Wellington estaria na mira de times holandeses. O clube, no entanto, preza pela permanência do atleta. A janela do meio da temporada pode fazer com que o São Paulo perca jogadores para times estrangeiros. O intuito do clube, no entanto, é fazer o máximo de esforço para garantir a permanência de seus proeminentes jovens formados na base, os principais alvos dos europeus. Carlos Belmonte já sinalizou um patamar mínimo aceitável para a venda desses ativos, 10 milhões de euros. E, de acordo com o jornalista Gabriel Sá, Wellington estaria despertando o interesse do futebol holandês. O comunicador da Jovem Pan Esportes, no entanto, destacou que o objetivo do tricolor é valorizar o Wellington, com a renovação de seu vínculo, e a melhoria das suas condições contratuais. O time, inclusive, teria rejeitado uma oferta recentemente pelo jogador. E aí, tricolor, você negociaria o Wellington? Sim ou não? Deixe sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Mais informações. Após rumores sobre contratação, São Paulo bate o martelo sobre chegada de Marcos Felipe. O jogador teve seu nome ligado ao tricolor nos últimos dias. No mês passado, o São Paulo negociou o goleiro Thiago Volpe com o Toluca, do México, em uma transação que rendeu algo em torno de 8 milhões de reais para os cofres do clube.
O jogador já estava com o clima desgastado com a torcida, sendo alvo de críticas sempre que atuava como titular. Assim, diversos goleiros começaram a surgir no radar da diretoria, e também foram oferecidos para o tricolor paulista. Nesse meio tempo, Diego Alves, Neto e Maílson foram alguns nomes especulados nos últimos dias, e mais recentemente, Marcos Felipe foi cogitado. Segundo apurações, o São Paulo até o momento não tem nenhuma negociação em andamento com o goleiro. O clube tem analisado opções de mercado, buscando informações de valores e condições, mas com uma grande lista de atletas, apenas para consulta, bem como aconteceu com Marinho, recentemente. A princípio, a diretoria não tem interesse em contratar um goleiro, e sim dar rodagem para Thiago Couto, que dos disponíveis, é o que mais agradou o técnico Rogério Ceni desde a tua chegada. Ideia seria investir em outras posições, como meio-campo e ataque. O jovem deve ter seu contrato renovado nos próximos dias. O Fluminense só aceita negociar Marcos Felipe com o São Paulo, pelo valor da multa rescisória. Os goleiros têm sido uma dor de cabeça para o São Paulo na temporada de 2022. Com a saída de Thiago Volpi para o Toluca do México, Jandrei assumiu a meta tricolor. Porém, o jogador está longe de ser uma unanimidade no Morumbi. Segundo apurou nossa reportagem, é que o diretor executivo do São Paulo, Rui Costa, se vê na obrigação de buscar um novo jogador para a posição. O dirigente analisa nomes no mercado interno e externo, a fim de atender ao pedido do técnico Rogério Ceni. Apesar de as partes negarem, o São Paulo demonstrou interesse em Marcos Felipe. Ele foi um dos melhores goleiros da Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. Apesar disso, o tricolor das Laranjeiras decidiu contratar um goleiro experiente para este ano. Atualmente, o camisa 1 tricolor é reserva de Fábio. A cria de Xerém perdeu a condição de titular, após o ex-técnico do Fluminense, Abel Braga, pedir a contratação do veterano com quem trabalhou no Cruzeiro em 2019. Ainda segundo apurou a reportagem, o São Paulo não terá vida fácil para tirar Marcos Felipe do Fluminense. Para início de conversa, a multa rescisória do arqueiro está fixada em 4 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais, pela cotação atual. E o salário é de 175 mil reais. O Fluminense, por hora, não cogita uma contrapartida técnica. Ou seja, a inclusão de um jogador para reduzir o valor. Com isso, está fora de cogitação a contratação do meia argentino Emiliano Rigoni. Goleiro ainda não foi chamado para renovar contrato. Com 26 anos, Marcos Felipe tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2023. Porém, ainda não há conversas para a extensão do vínculo. Ao site Netlu, o empresário do jogador, Evandro Ferreira, demonstrou tranquilidade em relação à situação do camisa 1. O empresário dele disse: "Não houve nenhuma sinalização, nada do clube. O que aconteceu é que o trabalho do próprio clube escolheu o Fábio, por ser mais experiente. A gente respeita e ele continua trabalhando", revelou o agente. Apesar do assédio do São Paulo, o Fluminense não pretende se desfazer de Marcos Felipe. Afinal, o goleiro tem o apoio da comissão técnica, e principalmente, do técnico Fernando Diniz para seguir servindo o elenco tricolor. A carreira de Marcos Felipe. Nascido em Serra, no Espírito Santo, Marcos Felipe de Freitas Monteiro foi revelado pelas divisões de base do Fluminense em 2010. Ele, inclusive, integrou a geração onde surgiram o zagueiro Marlon Santos, o lateral direito Igor Julião, o meia Robert, e o atacante Kennedy. Em 2013, foi promovido ao time principal pelo técnico Abel Braga, com o rótulo de novo Diego Cavalieri. No entanto, o goleiro não conseguiu brecha no elenco que também contava com os experientes Ricardo Berna e Felipe Aguiar. Posteriormente, foi emprestado ao Macaé Sport, para adquirir experiência na Série B do Campeonato Brasileiro. Lá, disputou apenas 8 jogos pelo Leão do Norte Fluminense. Além disso, teve passagem sem brilho quando o time foi rebaixado para a terceira divisão nacional. Em 2016, retornou ao Fluminense, e enfim fez sua estreia contra o Internacional no Campeonato Brasileiro. De lá para cá, representou a equipe em 104 partidas. E venceu o Campeonato Carioca em 2022. Pela Seleção Brasileira Sub-20, ele conquistou o Torneio de Toulon de 2014. E aí, tricolor, na sua opinião, Marcos Felipe seria um bom reforço para o São Paulo? Sim ou não? Comentem aqui no vídeo sua opinião. Bom, torcida tricolor, essas foram as últimas notícias do SPFC. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.